Bem, pessoal, boa tarde, agradeço a presença de todo mundo, né? Então a gente vai começar aqui a sessão do Multimundos e agradeço novamente a participação do Dielso, o grupo dele aqui na jornada. Então, pode começar, Dielso. Depois a gente vai partir do debate no final da apresentação. Eu queria agradecer vocês aí do GIG, da área você, o João, né, pela oportunidade. Agradecer os professores do Multimundo aqui presente, professor Rita, professor Pedro, e também os mestrandos e doutorandos que estão conosco participando. Sobre o Multimundos, eu queria dizer que nós avançamos um pouquinho na, na definição do grupo Multimundos, né? Nós já realizamos quatro acontecimentos, né, eventos, vamos chamar de acontecimento, muito especiais. Um deles foi o primeiro dossiê multimundos que fizemos na revista Missões, depois um evento internacional presencial com os professores do Caribe, de Barbados, e depois dois seminários, né, comunicação, cultura e sensibilidade, comunicação, cultura e o outro, que geraram dois livros, e mas nós demoramos, com todas essas reflexões, com a participação da professora Vera França, da UFMG, com os professores de Portugal, o João Carlos Correia, Ana Catarina e a professora Anabela Gradi, e o Paulo, da Universidade de São Paulo, o André, desculpe, da Universidade de São Paulo, nós iniciamos uma discussão de formulação do grupo e só agora que nós conseguimos chegar, depois de todo esse tempo, a uma definição mais precisa que os próprios integrantes, que nós ainda não oficializamos, pretendemos fazer isso em um evento que vamos realizar em outubro, no dia 18. Mas, em linhas gerais, nós, então, somos Multimundo, estudos interdisciplinares das tensões contemporâneas, comunicação poética e mediações culturais. Comunicação, poéticas e mediações culturais, para nós do grupo, estão no centro das tensões contemporâneas. O que a gente vai discutir é que exatamente o que a gente já estávamos discutindo, que nós já estávamos discutindo e que vamos aprofundar essa discussão, é que comunicação e poéticas funcionam como um gatilho para as pessoas se aproximarem ou se distanciarem, né? E que o formador de opinião tem hoje outra faceta, não é? Não é mais o pai, o padre, o amigo mais instruído, o professor, mas é um influencer que temos sobre a vida dele, sobre o que ele é, pouquíssimos contatos, não é? E mais do que o influencer, nós temos os algoritmos como os nossos auxiliares no formador da nossa opinião, sobre o qual nós não temos controle algum, a não ser a nossa capacidade intelectual de discutir, de avançar sobre isso. Então, o que nós vamos também discutir daqui para frente dentro do grupo é exatamente essas questões e, sobretudo, a dualidade que está enraizada nas relações, nos processos culturais, sociais e políticos, e que, mais uma vez, retomo a importância da formação, da educação, para que possamos construir uma discussão bem promissora e, sobretudo, para o país como um todo. Então, o grupo tem essa proposta de fazer e de aprofundar essas tensões contemporâneas, dentro de uma linha que estamos chamando de comunicação poética e mediações culturais. E temos um projeto que eu gostaria de convidar o professor Pedro Pinto para falar um pouquinho. Temos um projeto que avança um pouco nessa direção, que é o reconhecimento de que hoje se conversa mais com a população pelo audiovisual, e que nós, da academia, de algum modo, temos que ter acesso à população, e o canal
audiovisual é um canal que parece ser promissor e mostra-se realmente promissor em todos os aspectos. Então, eu queria convidar o Pedro para falar um pouquinho, ele está por aí? Primeiro, eu quero cumprimentar a organização do evento, em especial o professor Massarolo, todos envolvidos aí nesse trabalho. É uma satisfação estar participando aqui com o grupo Multimundos. Eu achei interessante o Gelson destacar, porque isso é muito legal, a gente falar das origens do grupo e desse trabalho que foi gestado desde 2017, junto com as colaborações da professora Vera França, da UFMG, do professor João Carlos Correia, da Universidade da Beira Interior, em Portugal, e dizendo que, desde o início do nosso grupo, há essa vertente, esse trabalho de experimentação, de experiência de escrituras audiovisuais, de escrituras sonoras, para comunicar os achados da ciência. Um desses trabalhos é o ensaio audiovisual acadêmico. Eu e o professor Elcio já publicamos um ensaio em 2019 na revista Tecmerim, tratando sobre esse assunto, sobre esses procedimentos. Já realizamos um mini curso na Universidade da Beira Interior também em 2019, em novembro, um mini curso sobre o ensaio audiovisual. E agora, no mês de novembro desse ano, vamos participar de um evento organizado pelo Grupo de Teoria da Comunicação e Métodos da Associação Espanhola de Informação da Comunicação, sobre ensaio audiovisual, em especial da adaptação do paper numa escritura audiovisual, da gente mostrar o quanto isso é importante nesse universo das imagens, da ubiquidade das imagens, de você ter um texto, um ensaio audiovisual, ter escrituras audiovisuais referenciadas pela academia, e aí serem trabalhadas, desenvolvidas depois com outro tipo de possibilidade de escritura, de ciência, pelos jovens, mas colocando dentro desse universo essa possibilidade dessa escritura. Eu sempre digo que é um jogo de soma. Nós não estamos contra a palavra, aliás, começamos pela palavra, mas a importância de você ter esse ensaio e de você ter esse tipo de trabalho referenciado do ponto de vista de audiovisual e não aqueles famosos vídeos de internet de 4, 5 minutos que com uma pretensão científica, mas que, na verdade, às vezes desinformam mais e trabalham com fake news. Esse é um trabalho do Multimundos, como também e nós vamos ver na apresentação aí, uma outra experiência de usar o podcast, o Rádio Expandido, como um instrumento de pesquisa, como parte do processo de pesquisa, que é o podcast de construção científica, que duas mestrandas, a Dalila Rodrigues e a Júlia Munhoz, vão apresentar nessa sala hoje, nesse evento. Eu acho que isso é importante, porque a gente marca uma posição de compromisso, de democratização dos achados da ciência, abre a possibilidade de usar a imagem para além de um complemento ou mera ilustração, e abre também a possibilidade de que outros públicos possam conhecer do que a gente se ocupa, do que os cientistas se ocupam, ainda que não seja uma escritura especificamente de divulgação científica, ainda que não seja uma escritura precisamente para esses públicos, porque ela é, antes de tudo, uma escritura para os pares e para os estudantes. Eu acho que é isso, Gelson. Obrigado, Pedro Dário. Eu vou pedir mais alguns minutinhos, porque o nosso grupo é interdisciplinar, de um programa de pós-graduação também interdisciplinar, né? Então, e a diversidade de trabalhos, né, é extraordinária para nós. Então, como nós temos aqui a professora Rita, eu gostaria de convidar também a professora Rita para falar 2 minutinhos, Rita, pode ser 3, o Dário perdoa, né?
Rapidamente sobre a sua linha de pesquisa e a importância disso para o nosso grupo Multimundos, por favor. Oi, boa tarde a todos e todas. Muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Parabéns à organização. Não, na verdade, minha participação no Grupo Multimundos é mais pela questão das poéticas contemporâneas, né? E a intersecção dessas poéticas contemporâneas com as mídias, com os meios de comunicação. Então, atualmente, estou fazendo uma pesquisa mais focada na questão do cinema e da ópera, né? Que são gêneros bem interdisciplinares, digamos, e como esses gêneros estão se comportando na contemporaneidade em relação às mídias, né? Então, as inovações que está tendo na ópera, a ópera está se transformando em... Até alguns estudiosos ficam assim, é ópera, não é ópera? De tantas mudanças que está tendo na ópera, né? E o cinema também já está sendo vindo muito junto com outras questões. Por exemplo, a Hannah Tícia, me orientando, que vai falar daqui a pouco, hoje ela não vai falar sobre isso, mas a pesquisa dela, ela pesquisa os derivados que saem de séries, que saem de filmes, né? Então, a minha pesquisa no Multimundos é focada mais nessas questões das poéticas e seus desdobramentos. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Dário, contigo, então. Se vocês querem seguir a ordem, então agora seria o trabalho O Uso da Música Minimalista, né, pós-minimalista do cinema, o caso do Philip Glass, que no caso é a Hannah e a Rita. Bom, essa minha pesquisa, ela surgiu após uma disciplina com a professora Rita, né, sobre música, sobre minimalismo e pós-minimalismo e suas múltiplas facetas. Era intitulada Uso da música pós-minimalista no cinema, o caso Philip Glass. Bom, esse trabalho visa discutir acerca da música pós-minimalista no cinema, a partir de 3 trilhas sonoras produzidas pelo Glass, tendo como base teórica 2 textos, The Ashgate Research Companion to Minimalism and Post-Minimalist Music, de 2013, e o Shared Meanings in the Film Music of Philip Glass, de 2015. E vai estar sendo discutido os principalmente 3 trilhas sonoras produzidas para os filmes The Hours, Yes e Drácula. E a gente pretende apresentar o resumo de cotejamento dessas três composições do Glass na comunicação. Bom, o Philip Glass nasceu em 1937 em Baltimore. Ele estudou na Universidade de Chicago, na Juilliard School e em Aspen. Ele se mudou para a Europa depois para estudar com a Nadia Boulanger e trabalhou também com o Ravi Shankar. E devido à sua insatisfação com a música moderna, ele retornou para Nova York em 1967 para formar o Philip Glass Ensemble, que foram 7 músicos tocando teclado e uma variedade de instrumentos de sopro que eram amplificados e alimentados por um mixer. O Glass ele não se identifica com o termo que é dado para a música que ele produz, que é o minimalismo. Ele se considera um compositor de música com estruturas repetitivas, e ele submerge o ouvinte a um clima mais sônico. E esse estilo musical depois foi renomeado para pós-minimalismo. Bom, a música, algumas diferenças da música, alguns fatos da música minimalista e pós-minimalista no cinema. Entre as principais características da música minimalista, nós temos a repetição dos trechos, com pequenas ou poucas variações, e o pós-minimalismo, ele surgiu como um estilo que rejeita o formalismo, e esse termo começou a ser utilizado mais a partir das composições do John Adams. E para compreender um pouco mais como a música de concerto se encaixa no cinema, tem alguns exemplos, como, por exemplo, a mais conhecida de todas, eu acho, eu considero um dos exemplos mais icônicos, é a composição do John Williams para Star Wars. Ele se inspira em músicas clássicas, principalmente em Stravinsky, e ele também produz para a saga os leitmotifs, que são trechos musicais que remetem a um personagem ou a um cenário específico, como a trilha do Darth Vader, que é quando a trilha toca, já remete a que tal ação vai acontecer ou que um personagem específico vai surgir. Os leitmotifs, eles surgiram com o papel de representar ou simbolizar uma pessoa, objeto, lugar, ideia ou estado de espírito,
força sobrenatural, qualquer outro ingrediente em uma obra dramática, usualmente operística, mas também vocal, coral ou instrumental. Agora eu vou estar falando especificamente das 3 trilhas sonoras que o Glass produziu para os filmes, sendo o primeiro The Hours. Esse filme ele foi dirigido por Stephen Dowling e estrelado por Meryl Streep, Julianne Moore e Nicole Kidman. E ele narra a história em torno de Mr. Dalloway, que é um romance da Virginia Woolf. O filme se passa em vários lugares e tempos diferentes, acompanha a vida das 3 mulheres e de um homem, que é a própria Virginia Woolf, em 1923, enquanto escrevia o livro, a Laura Brown, que é uma dona de casa que vive o pós-guerra em Los Angeles e que lê o livro escrito pela Virginia, e a Clarissa, que ela representa a própria personagem do filme, que é a própria Mr. Dalloway, que é uma Mr. Dalloway moderna, e também acompanha um poeta que sofre de AIDS avançada, que é amigo da Mr. Dalloway. A trilha sonora do Glass, ele ocupa grande parte do filme, e a trama também conta com uma peça orquestral do Richard Strauss. A música ela cumpre um papel decisivo na continuidade e na construção da trama. Então, como o filme ele vai se passando em vários momentos diferentes, a música ajuda a fazer essa transição entre os momentos. Como é dito no livro, a música de Glass dá às cavernas rufianas por detrás da profundidade afetiva dos personagens e também os conecta, como todos os 3 ou 4 passam por crises existenciais que os obrigam a pensar o valor de permanecer vivo ou escolher a morte. A música In The Hours, por suas características repetitivas e envolventes, é caracterizada por uma música oceânica, porque os protagonistas da trama eles estão envolvidos em suas próprias lutas pessoais e a trilha sonora vai se entrelaçando a isso, dando voz às obsessões de cada personagem, suas dependências e às suas tentativas de fugir das prisões da mente. O segundo filme é Yes. Ele é dirigido por Sally Porter e protagonizado por John Allen e Simon Abricarian. Yes foi produzido logo após o atentado do 11 de setembro e ele aborda a tensão entre o mundo árabe e o Ocidente. Os seus protagonistas são uma microbiologista irlandesa, que é casada com um político britânico, e um cirurgião libanês, que está trabalhando em Londres. Durante o enredo do filme, eles se conhecem e se envolvem em um romance. E aí entram os conflitos religiosos e políticos que interferem nesse relacionamento durante o filme. Como é dito pela própria diretora, Sally Porter, o enredo do filme é influenciado pelos sons do Philip Glass, mas especificamente pela canção Para o River, pois a sonoridade do filme é como um rio, seguindo um fluxo constante. Assim se segue o roteiro, se integrando fluxos de consciência do filme. É aí que se mostra a importância e a necessidade dessa trilha sonora. Em Yes, esse fluxo sonoro é bem mais percebido nos momentos em que ele é interrompido pelos diálogos ou por sons ambientes, causando uma colisão existencial. E o último filme é Drácula. O Drácula foi, em 1999, ele foi relançado com uma nova trilha sonora produzida pelo Glass. Então ele foi convidado para compor uma trilha sonora para o clássico, e essa trilha foi executada pelo Kronos Parker. Acerca dessa produção, o Glass considerou que o filme é considerado um clássico. Senti que a partitura precisava evocar o sentimento do mundo no século XIX. Por isso, decidiu um quarteto de cordas seria o mais evocativo e eficaz. Ele queria ficar longe dos efeitos óbvios associados ao filme de terror. Com esse quarteto, ele foi capaz de adicionar profundidade às camadas emocionais do filme. Bom, Philip Glass, com seu estilo, ele trouxe ao cinema uma nova maneira de fazer música. Ele auxiliou na disseminação do pós-minimalismo nesse campo artístico. A música ela atua como um marco de tempo de referências para os ritmos que acompanham o diálogo falado, os efeitos sonoros e o processamento visual. Cada um desses elementos contribui para o conjunto completo do filme. Essa noção de semelhança diferenciada também se aplica à relação entre a música do Glass e suas referências históricas. E
É isso, aqui estão as referências que eu utilizei. Muito obrigada a todos. Também estou aberta a questionamentos. A gente parte então agora para o próximo trabalho, né? Que vai ser plataformização, ciência e senso comum em tempos de pandemia, no caso da autoria de Miriam e o de Elcio. Boa tarde, eu sou Miriam Barreto Leles, doutoranda pelo Programa de Estudos de Cultura Contemporânea na UFMT e sou integrante do Grupo Multimundos. E eu vou apresentar para vocês a nossa proposta de pesquisa para o Gêmeos, que é plataformização, ciência e senso comum em tempos de pandemia. É um estudo, é um trabalho que é orientado pelo professor Elcio. Então, para a gente começar a nossa conversa, né, eu trago uma fala da José Van Dyck, de 2019, onde ela enfatiza essa questão da plataforma, né? A plataformização da sociedade refere-se a uma indissociação, né, da relação entre plataformas online e estruturas societais. Ou seja, as plataformas hoje, elas fazem parte do nosso cotidiano, é inegável isso, né? E nós estamos cada vez mais, como vou dizer assim, gradualmente nos tornando meio que dependentes dela, né? Basta a gente perceber aí no nosso dia a dia, dentro da comunicação mesmo, que é a minha formação, acredito que de grande parte das pessoas que estão nos ouvindo hoje, os jornais, as fontes de notícia, a mídia propriamente dita, ela está praticamente hoje vinculada à questão da plataforma para distribuir seus conteúdos. Então, uma das características de que é necessário a gente discutir bastante e pensar e talvez até propor novos caminhos para essa questão da plataformização hoje. Então, nesse período exclusivo, né, principalmente nesse período da pandemia, a gente percebeu que a internet, as redes sociais, por meio das plataformas, elas vêm trazendo também benefícios para grande parte da população, né? Nós vimos que nesse isolamento, nesse distanciamento que nós estamos vivendo, foi possível, por meio dessas ferramentas, vamos dizer assim, viver um normal, né? Ou mais possivelmente, que a gente pode dizer assim, mais próximo do normal. A gente pode trabalhar remotamente, ter aulas remotamente, ter um entretenimento na forma virtual, né? Entre outras ações do nosso cotidiano. Então, a plataforma, ela tornou-se vital nesses tempos pandêmicos, né? Já que o ser humano é vital também se comunicar e manter em contato com o mundo. Então, diante de todo esse contexto e das tensões também que eu já vou falar para vocês, que esse contexto também amplifica a nossa discussão, a gente se propõe pensar como a plataformização de informações científicas podem contribuir ainda mais para que o pensamento científico circule no cotidiano da população. Né? Então, como eu disse, só reforçando, as plataformas, durante essa pandemia, elas funcionaram como uma espécie de janela para o mundo, né? A gente não foi só consumidor de conteúdo, a gente também criou, a gente produziu, e por meio delas a gente divulgou esses conteúdos, memes, textos, sons, filmes, vídeos, enfim, uma infinidade de formas, de formatos de conteúdo, né? E por meio dessa plataformização, a gente também conseguiu evidenciar algumas tensões, principalmente dentro do campo científico, né? Que, ao mesmo tempo, ajudou como vou dizer assim, ajudar a aproximar a população da ciência ou a ciência da sociedade, né? Então, dentre essas tensões, surge algumas hipóteses que nós levantamos no nosso trabalho, né, que ajudou a gente a pensar nesse problema. Então, uma das tensões atuais é a questão do negacionismo, do obscurantismo, né, que é evidente na nossa sociedade. As fake news, a manipulação de informações foram impulsionadas por robôs que alcançaram o cotidiano da população, e, em contrapartida, a gente viu ações de compartilhamento, de ativismos, né, estimulados não só por cientistas, mas também vimos por artistas populares, por influencers, por parte da população que estava preocupada, né, com o distanciamento, com o uso das máscaras, em se vacinar, né, e tivemos várias iniciativas dessas que foram mobilizadas principalmente pelas plataformas, né. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, como as iniciativas das redes sociais, né, do Instagram e Twitter, que monitoraram as interações e bloquearam os perfis que publicavam informações
falsas ou que eram contraproducentes à questão da Covid. E uma das principais plataformas que nós temos hoje no mundo, né, dentre as 5 gigantes, que é o Facebook, que formou parcerias com instituições de pesquisa, como a Universidade lá de Maryland, onde eles procuraram entender um pouco sobre o comportamento das pessoas dentro desse contexto pandêmico, né? Outra plataforma também que foi muito utilizada, e posso dizer que foi uma iniciativa e também parceria, foi uma ação da ONU, em que convidou alguns cientistas do mundo inteiro, e no Brasil nós tivemos cerca de 6 ou 8 cientistas, agora eu me perdi aqui no número, que foram convidados para falar de ciências nas redes sociais, né, utilizando a plataforma do TikTok, que meio que estourou aí durante essa pandemia, com o objetivo de também atualizar, aproximar o público do trabalho, né, que vem sendo realizado nas pesquisas, não só pela vacina, mas nas pesquisas para ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre esse vírus. E nessa plataforma, um dos principais nomes que foram convidados pela ONU foi a Natália Pasternak, que já vinha fazendo vamos dizer, um ativismo, né, usando as suas próprias redes sociais, e com esse convite, ela pôde efetivamente usar outras plataformas, não só o TikTok, mas também espaço na mídia, entrevistas e outras interações que também veicularam, essas entrevistas, essas interações também veicularam na internet. Eu trago aqui também outro exemplo, que é o Átila Yamarino, que já é um divulgador científico conhecido, ele já tem cerca de mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais da internet, e ele utilizou diversas plataformas para estar tentando divulgar mais as informações, tentando esclarecer mais, tentando tirar a sociedade desse momento obscuro que vivemos, né? Jogar uma luz sobre a sociedade no sentido de informações qualificadas e, enfim. E ele também fez parcerias, né, como o Instituto Serrapilheira, que está ajudando ele nesse processo também de divulgação. Queria dar uma ênfase também que no sentido de que a pesquisa de 2020, proposta pelo Instituto Brasileiro de Análise de Dados, aponta que o Átila Yamarino é o principal nome brasileiro de popularidade e confiança que as pessoas que participaram da pesquisa apontaram, né? Então, ou seja, tudo isso também foi possível por causa das plataformas, ou talvez só foi possível pelas plataformas, pelas interações na internet e nas redes. E também trago para vocês mais uma parte desse estudo que aponta as principais vozes da ciência brasileira, né? É um estudo, essa parte específica para o Twitter, né? Em articulação está aqui a questão da USP, as pessoas apontaram a USP como uma das instituições brasileiras que mais interagiram dentro do Twitter, e em investigação prévia para esse estudo, eu pude perceber as centenas de ações que a USP veio fazendo, inclusive uma plataforma de monitoramento de ações dentro do Brasil inteiro pelas universidades. Então, ela separou cada estado e contou as ações que ali haviam propostas para a pandemia. Achei isso muito interessante, e está aí porque talvez um dos motivos pelo qual a USP ocupa o primeiro lugar, né? Então, tem destaque principal articuladora, ou seja, a instituição que faz a ponte entre diferentes grupos com uma capacidade de difundir suas mensagens. E o relatório ele também mostra que, no quesito de popularidade, o ranking brasileiro traz 7 instituições, né, que ocupou entre o 3º e o 10º lugar, trouxe aqui para vocês, evidencia essa parte, e a terceiro lugar ficou com a agência Fiocruz, que tem feito produzido grandes conteúdos e interações, não só no Twitter, mas também já vi no Facebook, Instagram, enfim. Então, utilizando-se de várias redes e de várias plataformas para circular o conteúdo científico produzido. E, nesse sentido, a partir dessas informações, a gente também tem que pensar que, embora a ciência seja conhecida e discutida pelo distanciamento da sociedade, a ocupação de plataformas e redes sociais por cientistas reacendeu a força do senso comum, das experiências pessoais de cada um.
e conquistou o apoio de setores como da cultura popular, né, até então distantes desse pensamento científico. Então, daí eu cito o exemplo do caso emblemático do MC Fiote com o funk do Bumbum Tantan, né, que viralizou, correu o mundo e se tornou quase uma música obrigatória no compartilhamento de vídeos e postagens pró-vacina. Já estou encerrando quase. Então, só mais um pouquinho sobre o senso comum, né, diante do que a gente falou. O senso comum, a gente enxerga ele como uma forma de conhecimento libertador, né, que vem dialogar com o conhecimento científico e que enriquece nossa relação com o mundo. E na pandemia, o senso comum, apesar de muitas vezes desprezado por grande parte da comunidade acadêmica, ele forneceu hipóteses para que pesquisas científicas para a COVID ocorressem. E eu trouxe alguns exemplos, como a questão do isolamento. Já é muito antigo essa questão de se isolar quando está doente, isolar o doente ou permanecer mais quieto. Então, isso é um senso comum já da sociedade, talvez pela quantidade de experiências que nós já passamos, né, durante a história da humanidade, né, em lidando com pandemias e com doenças, né? Então, a gente procura essa questão do isolamento. Outra questão foi a preservação dos grupos, então, pessoas mais vulneráveis, né, crianças, idosos, pessoas que têm algumas doenças. Então, isso também é um senso comum de preservação nosso, né? E uma hipótese muito importante que foi suscitada logo no início da pandemia aqui, eu moro em Cuiabá. Então, aqui é muito quente. E aí eu li uma pesquisa recentemente que afirma isso, que o senso comum de que condições climáticas favorecem a propagação, a transmissão, até a sobrevivência do vírus, né? E aqui tinha, assim, no início uma ideia de que, por ser muito quente, a gente ficar quase 40 graus o ano inteiro, o vírus não iria se propagar ou transmitir ou sobreviver por causa do calor. Então, recentemente saíram pesquisas, né, que comprovam, até de Universidade Federal, se não me engano, do Espírito Santo, que comprovou que esse senso comum, vamos assim dizer, não está totalmente errado, mas também não está certo, né? O vírus, ele pode, sim, sobreviver a condições climáticas aí extremas. E, entre outras informações que o senso comum também ajudou a desmistificar e a combater a infodemia que existe aí durante a pandemia. Questão de chá, questão de medicamentos, é só uma gripezinha, vamos usar medicamento X, né, medicamento Y. Então, isso tudo, o senso comum permeou aí, ajudando também a ciência. Então, a parte do referencial que a gente se propõe a estudar, né, a compor o trabalho, está aqui, e eu quero agradecer a oportunidade de falar mais uma vez para esse evento, Gêmeos. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Miriam. Na sequência, né, nós temos agora o trabalho podcast de construção científica, relatos de uma experiência metodológica, de autoria da Júlia, com a Dalila e o Pedro. Boa tarde, eu sou Júlia, vou falar sobre o podcast de construção científica, relatos de uma experiência metodológica, o trabalho que a gente está desenvolvendo eu e a Dalila, junto com o nosso orientador, professor Pedro Pinto. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todos e todas, eu sou Dalila Rodrigues. O podcast de construção científica, ele revela uma parte do processo de pesquisa científica e são temas de interesse social analisados e estudados pela academia e compartilhados com outros públicos para que possam acompanhar esse processo do estudo sendo desenvolvido. Ele é idealizado pelo professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira e pelo professor Dr. Luan Chagas, que são professores da UFMT. Bom, a base teórica da nossa pesquisa segue a linha desses autores, a ideia relacional de comunicação com Vera França, as dinâmicas básicas aí da interlocução entre os sujeitos, a intervenção da experiência. Nós trazemos também a noção de acontecimento com Louis Querré, na busca de entender as conexões e as relações entre os acontecimentos, né, que estão presentes aí na experiência imediata, as noções de democratização da ciência e de públicos, do filósofo pragmatista clássico John Dewey, e essa discussão sobre a diferença de temporalidade entre a sociedade e a pesquisa científica, a comunicação no contemporâneo, de João Carlos Correia, essa comunicação pensada pela aproximação com a cultura e a sociedade. Essa experiência nós desenvolvemos
dentro das nossas pesquisas. No meu caso, eu faço uma pesquisa que eu busco aprender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo, um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio aqui em Mato Grosso. O movimento ele é chamado de Agroligadas e é liderado por mulheres que atuam diretamente nesse setor econômico ou que fazem parte de famílias de grandes produtores. No caso do podcast que eu realizei, que eu desenvolvi junto com o professor, é o podcast Agronegócio de Mulher, que é dentro da minha pesquisa de mestrado. Bom, eu produzi o podcast Falar Cuiabano, diálogos com muita informação, com o objetivo de aprender e refletir sobre um acontecimento na cultura contemporânea, o lugar do Falar Cuiabano hoje nos espaços de poder em Cuiabá. Bom, os podcasts de construção científica foram produzidos e veiculados na editora de comunicação Ciência e Cultura, do site pnbonline.com.br. O site tem essa abertura do espaço de divulgação sobre a ciência e os podcasts ficaram disponíveis também em outras plataformas de streaming. Então, a divulgação era semanalmente, né? É importante aí destacar o alcance da produção científica, além dos muros da universidade, né? A projeção que o material consegue alcançar por estar em um formato de podcast, por estar em outras plataformas, né? As pessoas ouvem não só do meio acadêmico, é conhecimento sendo transmitido, né? Nós estamos aprendendo e compartilhando esse conhecimento para outros públicos. Vou falar um pouquinho sobre a produção do roteiro. Todo o roteiro que a gente desenvolvia para a entrevista do podcast, ele era submetido à revisão do nosso orientador. A gente sempre seguia fazendo uma abertura situando que a entrevista, que o podcast faz parte de uma pesquisa científica e apresentando de forma bem breve a ideia dessa dupla utilidade da pesquisa como parte do processo de democratização da ciência. As perguntas das entrevistas, elas eram feitas a partir dos conceitos que nós utilizamos nas nossas pesquisas, tanto a minha quanto a da Dalila. Para a gente fazer essas perguntas, elas não eram perguntas aleatórias, ou pensando só pelo princípio de entender a vida daquela pessoa entrevistada, mas a gente utilizava os conceitos a gente se pautava pelos conceitos que nós utilizamos nas nossas pesquisas, e na parte final a gente apresentava os créditos e reforçava o objetivo do podcast de construção científica como processo de democratização da ciência. É claro que tanto eu como a Dalila, nós somos jornalistas com experiência em rádio e tendo o nosso orientador também passado, sempre orientando a gente que no momento da entrevista, por mais que a gente tivesse o roteiro ali revisado e pautado por esses conceitos da pesquisa, se em dado momento a gente percebesse que o entrevistado desse um gancho ou abrisse possibilidade para a gente entender que valeria uma outra pergunta ou se aprofundar sobre determinado tema, a gente não precisa se limitar ao roteiro, mas a gente pode estar atento àquilo que a gente fala que é o feeling do jornalista de entender que aquela pergunta, aquela resposta, ela pode ser aprofundada. No agronegócio de mulher, que a gente fez essa produção junto com o professor Pedro, nós realizamos 7 entrevistas com líderes do movimento Agroligadas, com as 3 principais líderes, a presidente, a vice-presidente, e uma delas é a apresentadora do programa de rádio, porque as líderes do movimento, elas também têm um programa de rádio semanal, então nós também entrevistamos porque isso faz parte da análise da minha pesquisa. Entrevistamos também pesquisadoras. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma das pesquisadoras que eu utilizo, que é a professora Maria João Silveirinha, e também homens do mundo rural, para que a gente pudesse entender como eles observam essa participação desse movimento, como eles entendem a participação das mulheres no mundo rural, que é um universo historicamente dominado por homens. E quando eu estava para finalizar o podcast, eu recebi orientação do professor Pedro, que era interessante a gente ouvir mulheres que estão em outras frentes de atuação também dentro do mundo rural, como a líder do MST, para entender, para ouvir opiniões contrárias de mulheres que estão inseridas no mundo rural, mas que não fazem parte do mesmo movimento.
Eu realizei 6 entrevistas, né, pelo podcast O Falar Cuiabano, entrevistas com pesquisadores, estudiosos da cultura, intelectuais, artistas que se apropriam do Falar Cuiabano e transformam o instrumento de riso, e também figuras públicas que ocupam espaços de poder, né, autoridades do poder público, pessoas que falam cuiabano e ocupam espaços de poder na sociedade, seja em instituições públicas, em cargos de liderança. Nós vamos rodar 2 trechos rápidos do podcast, bem rápido. Nessa entrevista, como eu falei, eu tive a oportunidade de entrevistar a professora a doutora Maria João Silveirinha para o podcast. Ela é uma das autoras que eu utilizo para o conceito de feminismo. E eu separei esse trecho da entrevista porque nessa pergunta específica, eu faço uma pergunta partindo do conceito de uma outra autora que eu utilizo também na pesquisa, que é a Chimamanda Adichie. Nós estamos recebendo no podcast Agronegócio de Mulher a professora Maria João Silveirinha, uma das pesquisadoras que utilizamos para essa experiência. Professora, por que é difícil conversar sobre a questão de gênero? Por que gera tanto desconforto, tanto em homens como em mulheres? Tem razão, de facto, continua a ser difícil. Continua a ser difícil e temos essa experiência todos os dias, não é? Cada vez que as feministas e quem trata das questões de desigualdade, e não são só as feministas que tratam disso, mas cada vez que as feministas em particular vêm para o espaço público fazer reivindicações, isso gera imenso desconforto e reações, não é? E, portanto, parece que quanto mais se fala disso, ao mesmo tempo parece haver uma resistência, também ela cada vez mais visível. Eu peguei um trecho da entrevista com o ator Tiago Mourão para que fosse possível demonstrar pela entrevista como a forma de análise da pesquisa foi ampliada nas formas de apreensão do falar cuiabano. Nesse trecho específico, o ator Tiago Mourão explicou as apreensões dele do falar cuiabano, do que ele cuidou para a construção do personagem, que é um ribeirinho, esse cuiabano da beira do rio, nessa interpretação de um tipo de cuiabano. Eu reforço, o que mais você cuidou nesta apreensão do falar cuiabano? Eu tento trazer para o texto também, quando eu vou escrever, de xodito, né, quando eu vou responder algo como xodito. Então, jeito eu escrevo D-J-E-I-T para soar jeito, né, xoscritino e tal. E essa fonética que para mim é muito natural, assim, sabe? Às vezes eu falo mesmo sem pensar, mas quando eu falar, ela vem, né? Então, a embocadura do personagem, ela já traz um pouco isso, né? E aí, como a gente tem esse hábito de conviver com o falar cuiabano, então vem a troca do L pelo R, a troca do A, O, tio pelo M, por exemplo. Se eu vou falar, eu tô indo no centro comprar um sound, tipo, eu vou comprar um som, mas em cuiabano eu falo sound, entendeu? E aí, se eu for falar pão, em cuiabano eu falo pão, eu troco de novo. Então, tem um pouco dessas brincadeiras, assim. E aí a gente chega para o questionamento que a gente traz nos últimos apontamentos do nosso resumo, que é se outros pesquisadores que não sejam jornalistas com experiência em rádio poderão usar, produzir e realizar esse tipo de podcast de construção científica. É possível, sim, mas é preciso compreender que o podcast de construção científica ele é uma parte do processo dessa pesquisa. E é interessante a gente entender que é um movimento de democratização da ciência a partir do momento que nós ocupamos esses espaços que hoje estão postos a todos. Em tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, onde a ciência ela tem sido alvo de tantos ataques, a educação também tem sido tão atacada, o processo científico ele deve ocupar esses espaços para dar a ver e ouvir do que se ocupam os pesquisadores e pesquisadoras, do que nós estamos ocupando como parte dessa democratização do conhecimento da ciência. Acreditamos, né, Júlia, que é possível, sim, outras áreas utilizarem o podcast no processo de pesquisa, não só quem tem formação em comunicação. Eu reconheço que a compreensão de todo o processo foi mais familiar para mim, pelo fato
de trabalhar com comunicação. Eu e a Júlia, nós somos formadas em comunicação social, estamos utilizando uma ferramenta que já trabalhamos, né? Então, tem essa associação com a nossa profissão, mas é claro, como a Júlia já reforçou, é um método que pode ser utilizado por outros pesquisadores. Essas são as referências que nós utilizamos na nossa pesquisa e no desenvolvimento da experiência do uso do podcast de construção científica como parte do processo de pesquisa. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Dalila. Obrigado, Júlia. Dando continuidade à apresentação aqui do Multimundos, agora a gente vai para o trabalho A Plataformização de Tudo, um estudo sobre as exposições do Museu de Arte Sacra de Cuiabá, de autoria de Ivoneides, da Juliane e do Gelson. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui participando desse evento maravilhoso, estou gostando muito de tudo que estou aprendendo. Esse trabalho, Plataformização de Tudo, estudo sobre exposições do Museu de Arte Sacra de Cuiabá, é um trabalho escrito por mim, pela Juliane Caju, e com a orientação do professor Gelson. Sou integrante do grupo Multimundos e doutoranda dos estudos de culturas da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, diante da pandemia, as plataformas elas se tornaram uma ferramenta de interação ainda mais presente no cotidiano das pessoas. Então, nós buscamos refletir sobre como essa interação ela acontece no Museu de Arte Sacra de Cuiabá, de Mato Grosso. O único museu do estado que está inserido nesse contexto tecnológico. Vale lembrar que aqui em Mato Grosso nós temos 5 museus, e esse é o que está dentro desse processo tecnológico. Aqui está uma imagem do Museu de Artes Sacras, localizado no centro de Cuiabá. Ele existe desde 1977, passando por algumas reformas e reorganizações. Sua gestão é por conta da Secretaria de Cultura, juntamente com a Arquidiocese de Cuiabá. Aqui. Essa é uma imagem também que nós retiramos da página da plataforma do museu, que está disponível para acesso. Então, a inovação do Museu de Arte Sacra, situado na capital mato-grossense, ela acontece durante a pandemia, no ano de 2020, onde eles se reorganizaram para aderir aos artefatos tecnológicos utilizados globalmente. Como já vimos, né, é a plataformização de tudo. E a ideia dessa plataformização foi justamente participar ativamente dessa nova modalidade de articulação, reorganização e propagação da cultura por meio das plataformas. Então, nós trazemos aqui uma importante reflexão acerca do uso das plataformas digitais, pois através delas é possível acessar aos conteúdos de museus, não só desse, mas de museu do mundo todo. Inclusive, a gente até observou, né, propagandas falando sobre a visitação em plataformas de museu, como entretenimento e cultura. Então, a inovação do acesso ao museu, artes e ao entretenimento, certo que seu uso pode representar possibilidades para a formação cidadã, educacional, além de difundir arte e estabelecer uma relação de proximidade com a população. Neste estudo, nós buscamos investigar sobre o uso das plataformas para visita ao museu E aí, para poder realizar esse trabalho, a gente visitou outros museus, né, que também se utilizam de plataformas, e nós observamos que a maioria das plataformas elas têm o mesmo formato e os mesmos conteúdos direcionados. Então, vários autores foram pesquisados, dentre eles o Van Dyck, o Benjamin, o Carlos de Andrea e o Giuseppe Coco. Eles já vêm tratando, né, há algum tempo sobre o uso de plataformas para as mais diversas finalidades. Aqui tem também uma outra imagem do museu, mostrando, né, convidando para fazer o tour virtual. E aí o uso de plataformas, então, é um tema relativamente novo, porém, já vem sendo discutido com bastante intensidade. Hoje de manhã nós vimos a Santella falando de vários autores, falando sobre a plataformização em diferentes realidades. Então, diante disso, né,
nós estamos, nesta pesquisa, buscando atrelar ao entretenimento e à cultura local, pois é uma pesquisa que vem tomando uma proporção global de acesso aos mais diversos povos e culturas. Mesmo sendo uma discussão recente, ela é abrangente, com diversos focos e pesquisas. Então, diante disso, as discussões ocorreram sobre a funcionalidade da plataforma do Museu de Artes Sacras. E aí nós buscamos observar se havia interatividade na visita ao Museu de Artes Sacras. E aí observamos que os serviços ofertados são visitas online guiada, de 15 a 80 pessoas, 3 línguas de acesso, tradução em língua brasileiras de sinais, audiodescrição e panorama das imagens de 360 graus. A página dispõe também de outras ferramentas para diálogos, interação, como Instagram, Facebook e outras mais. Então, o que nós, diante dessa pesquisa, a gente está observando que as plataformas voltadas para a cultura, elas são importantes, principalmente diante da proximidade e o uso cada vez mais rotineiro da população com acesso à internet. E logo, a utilização das plataformas para os mais diversos serviços. Dentre as ferramentas, uma das formas de dinamizar o uso desse espaço está na disponibilidade de utilizar as plataformas online, que são espaços de interação e mediação que têm interferido diretamente na ação das pessoas, facilitando suas vidas. É um processo contínuo que torna as ações visíveis. Há uma troca de conhecimento com atuação pública. Então, é nessa perspectiva também, de tornar as ações visíveis, porque mesmo aqui o museu, a cidade de Cuiabá, sendo uma cidade relativamente pequena, muitas pessoas não têm acesso a esse museu e aos outros. Então, com a plataforma, logo, essa visita ela torna uma ação possível, uma atuação pública. Qualquer pessoa pode acessar a página. E aí, essa parceria entre museu e plataforma digital faz-se necessária, pois os museus, de maneira globalizada, têm buscado meios de tornar acessível as visitações, interações e entretenimento. Com as novas roupagens, os museus, de modo geral, eles buscam reformular sua proposta, não quer ser mais visto apenas como um lugar de depósito de coisas antigas, mas sim um local de conhecimento, aprendizado, parceria, estudos e pesquisas, construindo um movimento dinâmico de transformação em que suas ações recebem novas perspectivas e significações. Então, uma das propostas do museu é justamente essa integração, integrar o patrimônio à população, fazer com que não seja mais só um cartão postal, mas um espaço de acesso. E uma das provocações realizadas pelo museu, está acontecendo atualmente, é uma ação nacional da Primavera dos Museus, que está em sua 15ª edição, com uma exposição chamada Imensurável, Memória das Vítimas do Covid-19 em Mato Grosso. Essa exposição, ela homenageia as pessoas que morreram com Covid. Então, os familiares podem estar enviando uma foto e fazendo uma descrição, reforçando que as pessoas que morreram de Covid não são apenas números, que são pessoas que têm histórias. Então, o museu está aberto, nesse momento, para contar um pouco dessas histórias das pessoas que morreram de Covid aqui na cidade de Cuiabá. Então, por meio da plataforma, nós podemos acessar essa exposição e outras histórias, e outras ações que o museu vem realizando, dentre seminários, visitação e outras ações que ele realiza no decorrer do tempo. E aí, aqui a gente vem observando que uma das propostas do museu voltados para a cultura são importantes, principalmente diante da proximidade e uso cada vez mais rotineiro da população, devido ao acesso à internet. Então, a utilização das plataformas para os mais diversos serviços
e nada mais justo, né, do que também a população ter acesso a essa cultura local, essa cultura regional, que é o que a gente vem trabalhando no decorrer da pesquisa. E a pergunta que nós fazemos é: como podemos utilizar as plataformas para construir conhecimento e mediar a aprendizagem? E aí, a aprendizagem acontece na plataforma, mas que ela sirva como mediadora de ações e reações no campo da cultura local, atuando nos mais diversos contextos por meio de conexões na rede, operando de modo a ativar a democratização do conhecimento. Então, essa é uma questão que a gente colocou como importante, né? Que não é só que a plataforma ela está aí como intermediadora, mas que as ações elas acontecem no cotidiano e nas mudanças que fazemos a partir daquilo que nos apropriamos dentro das plataformas. Então, acreditamos que a inserção do Museu de Artes Sacras de Cuiabá, assim como alguns grupos que representam a cultura local, torna possível a acessibilidade nos diferentes contextos. O desafio que ora apresenta nesse trabalho é a difusão do museu e outras páginas de acesso que contemplem a cultura local, de modo a torná-la parte do conhecimento global, propiciando a interatividade. Retomando as observações de Castel, a produção de conhecimento a partir da informação vem da interação, um processo que rompe com a relação vertical de aprendizagem, possibilitando a ampliação dos espaços educativos, tanto reais quanto virtuais. Então, o desafio, né, que eu acabei de falar, é a difusão do museu e outras páginas que podem estar sendo utilizada como difusão da cultura local, da cultura regional, de modo a participar desse conhecimento global, propiciando a interatividade, até mesmo local, e que faça parte de todo o processo também, né, de mundialização. Aqui estão as nossas referências. Quero agradecer a atenção de todos. Obrigada. Então, agora seria o trabalho Cultura da Convergência e Plataformização. Escolas precisam de espaços inovadores, voltado para o aluno conectado, de autoria da Paula Roberta e do Gelcio. Boa tarde. Meu nome é Paula Libos, eu sou doutoranda do Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT. Eu sou orientada pelo professor Benedito Gelcio Moreira. Eu quero agradecer a oportunidade de participar mais uma vez do evento do Gêmeos. Para mim, como uma profissional fora do ramo da comunicação, sempre é uma experiência muito desafiadora. Então, eu quero agradecer aí a oportunidade. O trabalho, ele é um fragmento aí da minha pesquisa, que é o espaço escolar na era digital. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses espaços inovadores voltados para um aluno conectado. O espaço escolar, ele estabelece aí relações comunicacionais e também educativas com os estudantes. Além disso, esses espaços, ele tem um contexto social e um contexto cultural, dependendo da forma com que ele foi concebido, da região, do país, e isso tudo influencia dentro desse contexto educativo e de construção de conhecimento. Com o advento aí do Covid, né, e desses isolamentos, esse avanço do ensino não formal dentro desses espaços virtuais, junto aí de uma cultura da convergência, ele começa a trazer novos questionamentos de como que a gente vai estabelecer essas novas relações com esses estudantes da era digital, com esses espaços hoje postos, e como que isso se desdobra aí para um futuro. Surge, então, dentro da minha área de formação, eu sou arquiteta, então surge aí a necessidade de uma análise
desses espaços inovadores, espaços multifuncionais, que possam ser utilizados, né, de diversas possibilidades dentro de um ambiente educacional, espaços esses singulares que venham enxergar a necessidade daquele determinado aluno dentro da sua particularidade, dentro da sua individualidade, espaços esses mais atrativos, que eles possam ter uma interação tanto aluno como professor, como aluno espaço, como espaço gestor, e espaços também mais dinâmicos. A gente percebe que esse modelo de espaço educativo está muito presente em escolas da Europa, é muito forte no ensino da Finlândia, alguns modelos também no Japão, Vietnã, que são modelos que eu tenho utilizado aí dentro da minha análise desses espaços. E aí, a pergunta é como que a gente estabelece aí esse diálogo entre o estudante e esses espaços? Como que isso poderia se estabelecer? A gente entende que seriam espaços menos conservadores, espaços que pudessem estar aí alinhados com o avanço aí da tecnologia e do digital. Então, eu trago para dentro da pesquisa escolas de ensino fundamental público em Cuiabá, espaços estes dentro de escolas com contexto de histórico, escolas contemporâneas, escolas construídas aí com uma formatação mais convencional, né, dentro de uma cartilha do Ministério da Educação, e a gente traz esse questionamento da necessidade de mudança devido a essas novas exigências educacionais que o jovem vem carregando aí dentro da sua vida acadêmica. E aí, com tudo isso, esses espaços, eles possam exercer uma influência nessas relações acadêmicas, trazendo aí um novo contexto, não só dentro de uma metodologia pedagógica, mas do espaço propriamente dito, na inovação desses espaços, onde o aluno possa se sentir pertencido aí nesse local, dialogando aí com o jovem que está altamente conectado, está ligado a todo instante, e o mundo digital. Esses reflexos de desenvolvimento das plataformas, elas também influenciam as práticas sociais, né, e relacionais com a comunidade no entorno aí desses edifícios escolares. Eu tenho utilizado muito a professora doutora Doris Kalvostovski, que ela é uma especialista em arquitetura escolar e ambiente de ensino. Ela traz muito estudo de pós-ocupação, como que o estudante ele se enxerga dentro desse espaço, se esses espaços estão realmente adequados, e eu venho trazer um pouco da tecnologia para dentro dessa linha de pesquisa da professora Doris. Paula Sibilia, ela vem discutir a função da escola com as novas gerações, então ela questiona um pouco dentro da metodologia e do que a escola está proporcionando para o estudante, questionando aí se a escola está atualizada, se ela precisa mudar. Então, eu venho trabalhar muito essa linha de pesquisa da Paula Sibilia. Ciro Marcondes Filho, com a teoria da tecnosociedade dentro do século XXI. Então, toda essa questão tecnológica, a gente busca responder com o Ciro Marcondes. Stuart Hall com a identidade cultural dentro da pós-modernidade, Bachelard com a poética do espaço, entender como esses espaços são construídos, como eles são
vividos, principalmente nesse contexto educacional, onde a maioria da população passa grande parte, né, da sua vida dentro desses espaços, não são todos, mas uma grande, né, uma parcela considerável, entre outros teóricos que a gente vai trazer aí para dentro do trabalho. Aqui são algumas das referências já utilizadas na minha pesquisa, que ainda está em andamento. Eu agradeço a oportunidade e é isso. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigado. Agora vamos para o trabalho do Theo, com o Gelson, que é sobre periódicos científicos eletrônicos e a popularização da ciência por meio das redes. Boa tarde, meu nome é Theo de Miranda, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação no Estudo de Cultura Contemporânea, o ECO, da UFMT. Conforme alguns colegas aí também, estou encontrando alguns colegas. Minha orientadora é o professor Dr. Benedito Gelson Moreira, que é coordenador aí do Grupo Multimundos, e nós atuamos na linha de pesquisa Comunicação e Mediações Culturais, né? Eu gostaria de agradecer, né, a organização do evento, os professores aí presentes aí do nosso grupo, os demais colegas. Então, o meu trabalho, né, que foi submetido aí no evento, tem esse nome, Periódicos Científicos Eletrônicos e a Popularização da Ciência por meio das redes sociais. Ele é parte, né, da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento. A pesquisa é intitulada Periódicos Científicos Eletrônicos e as Práticas Inovadoras para a Popularização da Ciência. Né? Então, ela considera que o trânsito de informações, inclusive, vai de encontro às pesquisas dos demais colegas, né, inclusive da Miriam. Então, ela considera que esse trânsito intensificado aí de informações, né, por meio das mediações digitais, e uma certa popularização desses dispositivos tecnológicos, da utilização desses dispositivos tecnológicos conectados via internet. Então, essa mediação ela tem causado aí, alterado, né, as nossas práticas sociais e midiáticas e dando origem aí à cultura digital, que é denominada aí, por cybercultura, por alguns teóricos. Então, o André Lemos ele traz aí essa informação de que a cybercultura tem a sua origem na apropriação social da informática na segunda metade do século de 1970. E ela tem base nessa criação de uma rede digital aberta, plural e democrática, e foi resultado de uma ação de visionários que defendiam liberdade, inovação e criatividade. Passados aí alguns anos, acerca aí dessa especificidade aí dessa cultura digital, o André Lemos ele também dá esses indícios aí de que dessa questão da virada materialista, né? Que acaba se considerando aí essa agência dos objetos aí e a performance na mediação nessa formação do social, né? Então ele também nos alerta aí sobre esses riscos também que esses tipos aí de mediação aí vão acarretar, né? Então, ele traz aí essa questão das bolhas, né, das redes sociais, né, que acabam limitando, assim, de certa maneira, o trânsito de informações, assim, o intercâmbio de informações, de pensamentos que sejam opostos, né, ou até mesmo de debates mais amplos sobre questões importantes aí, relacionadas à sociedade. Então, ele traz, né, as fake news também, que é algo que é muito latente, né, que a gente teve muitos eventos aí, tem tido, né, uma ascensão assim, desse tipo de crime, né?
Então a gente pretende aí combater, né, como sociedade civil, a gente tem essa missão aí de combater alguns tipos de males aí, vamos dizer, que estão depositados aí nesse tipo de rede, esse tipo de forma de comunicação. E aí ele traz esse Big Five aqui também, né, como existem as questões relacionadas ao poder, né. Então, são alguns alertas aí que a gente precisa ficar atento para não ser ingênuo com relação à utilização das redes, né? Como bem lembrado também, o professor Gelson comentou sobre os algoritmos, né? E aí eu trouxe aqui só um lembrete aqui sobre esse filme aqui, A Privacidade Hackeada, que faz uma análise bem ampla aí com relação à questão da privacidade, a questão dos dados, né? Da utilização de dados e tudo mais. Então aí tem um dos argumentos assim mais fortes aqui da pesquisa, ela está justamente relacionado com essa questão das fake news, do negacionismo, da ciência, né? Essa questão de manipulação pelos meios de comunicação de massa e agora também pelos meios digitais, né? Então, assim, nesse filme aí da Privacidade Hackeada, eu acho uma questão interessante aí sobre a gente destacar, é que a polarização ela acaba tendo um certo benefício para as redes, né, por conta de aumentar o movimento aí nas redes e acaba não favorecendo tanto aí, acaba não favorecendo o diálogo, né? Então a gente tem esse contexto, né, que a gente traz alguns autores aí para nos subsidiar com relação a esse contexto digital. Esse autor aí, o Weiss, ele traz aí que essas questões relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, eles são vetores vitais para que aconteçam essas inovações, né, nas áreas da atividade humana, e a criação de possibilidade de instrumentos para as relações sociais, relações entre as instituições, né? E aqui a gente também vai incluir, né, a relação que as instituições de ensino, né, têm com o público, né, com a sociedade envolvente. E aí eu trago aqui também uma citação da Lúcia Santaella, que traz essa especificidade da comunicação móvel, né, dos dispositivos móveis, smartphones, e aí ela trazendo a gente está rompendo alguns obstáculos aí materiais que algumas décadas, alguns anos atrás, eles eram muito mais incisivos. Hoje a gente já começa a quebrar um pouco esses obstáculos físicos, né, para trocas de informações. Então, no caso, trazendo aqui para o campo científico, ele traz assim, o meio científico também tem adentrado nesse mundo, né, das interações digitais e tem sido beneficiado, né, por essas novas formas de organização, e isso vem quebrando um pouco esse distanciamento, tanto entre os próprios produtores de ciência, quanto diferentes públicos, aí incluindo o público não acadêmico. Esse artigo aqui, essa outra citação aqui embaixo, ela é um artigo que trabalha com alguns depoimentos, né, sobre um evento online que ocorreu. E aí ele traz esses detalhes aqui sobre essa questão da modificação, da disponibilização das comunicações científicas, né? E como isso tem alterado de maneira estrutural aí todas as atividades aí no meio acadêmico.
Então, um dos meios mais consolidados aí em questão de divulgação, de comunicação científica, aqui a gente está trabalhando com 2 eixos aí. A gente está trabalhando com os periódicos científicos, né? Então, os periódicos científicos são um dos meios mais consolidados aí em termos de comunicação científica. E a pesquisa ela vai trabalhar em como esses periódicos científicos, que hoje estão, em sua maioria, atuando já de maneira eletrônica, toda a sua infraestrutura, a sua gestão, né, e a disponibilização desses conteúdos. Tem vários portais aí das universidades, e diversas revistas aí que já utilizam as plataformas digitais para distribuição dos seus conteúdos. Hoje, a gente observa o movimento de alguns periódicos que vão em direção às redes sociais, na busca por essa ampliação do público, né, e a popularização do conhecimento científico, né. Aqui a gente tem algumas diferenças entre a divulgação científica e comunicação científica, né. Eles vão tanto no sentido das terminologias, né. Então, existe uma característica específica para a comunicação, que é para o público acadêmico, e a divulgação, a popularização da ciência, ele já prevê uma linguagem mais acessível, tanto em termos de conceitos e tudo mais, quanto em termos de apresentação visual, em termos de formatos de apresentação para o público não acadêmico. Então, aqui, aí as questões... Então, a gente está trabalhando aqui com essas 4 redes, né? Facebook, Instagram, YouTube e o Twitter. Né? O objetivo geral é analisar esses periódicos brasileiros, né? que disponibilizam conteúdos em português e que têm ações de democratização do conhecimento por meio das redes sociais. Então, assim, a gente está trabalhando com a área de avaliação de tecnologias de informação, comunicação e informação, que é a nossa área de atuação, que a gente está analisando dentro dessa área de avaliação aqui da plataforma Sucupira. Tá? Então, a pesquisa está em andamento, né? A gente já encontrou 5 periódicos, né? Já selecionamos 5 periódicos Qualis A1, a gente está trabalhando dentro do Qualis A1 e A2, tá? Então, a gente encontrou 5 periódicos com Qualis A1 e outros 30 periódicos com Qualis A2. Está sendo feita a análise de como essas revistas disponibilizam seus conteúdos e os links, né, se elas apresentam links para as plataformas, para as redes sociais. Tá? Então, é isso, ela está em andamento, então a gente está fazendo essa análise do escopo, fazendo análise dessa estrutura das revistas, para, num segundo momento, a gente entrar para analisar essa atuação desses periódicos aí nas redes sociais. Então, assim, as considerações é que assim, não basta ter somente manter uma plataforma, uma rede do periódico, mas sim ter uma atuação de forma mais efetiva, no sentido de popularizar a ciência, de realmente popularizar a ciência. A gente vê assim que tem muitas iniciativas, né, de procurar preencher esse espaço vazio aí, vamos dizer, muitas incipientes, mas que esse trabalho ele tem que ser feito com seriedade, assim, para que as revistas consigam alcançar um resultado aí com relação à popularização da ciência. Essas aqui são algumas referências. É isso.
Então, obrigado. Vou pedir licença para o próximo grupo, que é da sessão de 3h30, tá? Que a gente vai fazer 5 minutinhos rápidos de debate, tá ok? E aí a gente entra com o design de visual logo em seguida. Por enquanto não teve nenhuma pergunta aqui no chat, tá bom? Não sei se alguém quer se manifestar ainda para fazer algum comentário, pergunta. Eu só vou entrar com, acho que dois comentários, né? Um é só para lembrar, especificamente mais com o trabalho do Theo, que ele apresentou agora, essa coisa da questão do uso de redes sociais, né? Com periódicos acadêmicos, que isso está pegando muito, eu acho. Tudo bem que funciona bem como uma questão de divulgação científica, né? Mas aí também está entrando com uma polêmica, assim, mais de outros meandros na questão de indexação e citação, né? Porque deu uma bela de uma briga agora, pelo menos que eu pude acompanhar na Compós, né? Na lista da Compós, sobre a questão de utilização do índice H do Google, né? Tipo assim, o pessoal tentando qualificar as revistas através do índice do Google, que não é uma plataforma brasileira, não é uma plataforma científica necessariamente, mas é uma plataforma ligada exatamente como tu falou, do GAFAM, e que ela pega um monte de coisa através do algoritmo dela, e que o pessoal fica meio que incrédulo sobre como é que isso funciona, né? E aí essa questão de utilizar as redes sociais se torna mais importante ainda, porque isso ajuda a indexação do H dentro do Google, é meio que isso, né? Então acontece uma discussão nesse sentido. Eu não sei se isso está embutido na tua perspectiva de objetivos, né? Essa questão de utilização do índice H do Google para tentar a qualificação de periódicos aqui no Brasil. Eu não sei se isso está dentro dos seus objetivos de alguma forma, Theo. A gente estava, inicialmente, o projeto passou por algumas modificações, né? Inicialmente, a gente estava trabalhando com a comunicação científica, aqui a nível dos periódicos aqui da UFMT, né, que a gente tem um portal de periódicos. E aí, pela característica do programa e do próprio, também do grupo de pesquisa, a gente buscou ir por outro caminho, assim, vamos dizer, mais no sentido da divulgação científica, né? Então, essa análise relacionada à comunicação científica, assim, né, em si, essa análise mais detalhada com relação à plataforma do periódico e como ele transita aí no meio científico, ela acabou ficando em segundo plano, vamos dizer, né? E aí entrou em primeiro plano mais essa questão da divulgação, da popularização da ciência, dessas ações, mais no sentido de popularização da ciência. Mas essas questões elas estão todas, né, entrelaçadas aí. Eu acredito que muitos periódicos estão migrando para as redes sociais, né, que foi o que você disse. O periódico migra para a rede social para conseguir um resultado, né, de avaliação que já está no contexto da academia, né? Então, eu acho que vão ter vários atravessamentos aí, mas eu acho que a nossa análise ela vai estar mais focada, né, como a gente teve essa mudança de foco, que a gente acabou ampliando, indo para a área da comunicação também, que a gente acredita que comunicação e informação, esses periódicos vão ter uma atuação expressiva, né? Então esse foco ele está mais na divulgação, assim, pelo menos da pesquisa, pelo que está se encaminhando, ele está mais para essas ações, né, que elas vão desembocar aí nas ações em redes sociais mesmo, e utilização de recursos de imagem, utilização de vídeo, né? É isso aí. Tá, obrigado. Não, e outro comentário mais geral a respeito do trabalho como um todo, né? Essa correlação que vocês estão tendo entre a questão do estudo um pouco da Miriam, que eu vejo uma certa comunicação com o estudo de podcasts da Júlia e da Dalila, né? No sentido de analisar um perfil que é basicamente de um divulgador científico, né? Que se tornou uma palavra mais adequada para um influenciador científico, né? Eles falam, não, sou um divulgador científico, falaram isso na CPI. Não sou cientista, sou um divulgador científico, né?
para dizer que é um influenciador, mas usar essa palavra que já estaria um pouco pejorativa, e como é que isso pode ser aplicado num contexto mais regional, né, através do podcast. Eu percebo que há um pouco dessa intergovernança no sentido de analisar quais as estratégias utilizadas e aplicar isso, né, num contexto regional. Não sei se essa é uma perspectiva que vocês estão tendo internamente no grupo. Só para ter um comentário a respeito disso, a gente encerrar aqui. Não sei se alguém comentar a respeito dessa coisa, da ligação entre os projetos. Bom, Dário, no que diz respeito ao podcast, é uma experimentação mesmo de cunho científico, de projeto do desenvolvimento científico. Ou seja, como é que eu uso o podcast, ao invés de ser uma entrevista solta, um conjunto de entrevistas que também vira uma série de programas, e dar a conhecer a outros públicos essa pesquisa em processo. Ela é uma parte do projeto das mestrandas, só que ela é uma parte com princípio e meio todo, porque tem uma entrevista. E essa entrevista aberta, colocada num site de divulgação científica, ela dá a conhecer o que está sendo discutido. Claro que com temáticas regionais. Eu falar cuiabano, o acontecimento de um movimento feminino no agronegócio de Mato Grosso, mas no sentido mesmo de explorar isso, essa possibilidade de usar o podcast como um referencial dentro da pesquisa científica. E, de uma certa forma, ele é uma divulgação, mas, antes de tudo, é um processo de construção de conhecimento. Boa tarde, eu só queria pegar o gancho do Dario para poder falar um pouquinho da minha pesquisa de doutoramento, em que especificamente nós estamos, não especificamente, mas dentro do contexto da divulgação científica e cultura científica dentro do cotidiano, nós estamos investigando esse novo, vamos dizer, como você disse, influenciador científico, nós estamos chamando de mediador científico, não é um nome ainda, né, propriamente acertado, mas a gente está investigando essas novas pessoas que estão surgindo aí no cenário, no contexto digital, que vem falar de ciência, apesar de não ser cientista, né, mas está falando de ciência brilhantemente e, mais do que falar de ciência, ele está vivenciando essa ciência ali na rede social. E eu acho que é isso que os nossos eventos, enfim, cada um que pesquisa, deveria pensar como eu vou dizer, nessa virada cultural do que nós temos que fazer com as nossas pesquisas. Nós precisamos divulgar isso mais e usar vários formatos, porque não existe uma receita de fazer isso. Não é só o podcast, não é só o audiovisual científico, né, sendo desenvolvido pelo professor Dielso, pelo professor Pedro, né, que está ganhando aí muita ênfase esse novo método, mas desenvolver outros métodos e pegar carona também com esse pessoal, né, que está falando de ciência e vivendo ciência nas redes. Então, é um pouco do que eu estudo, e o ano que vem a gente já vai conseguir colocar essa pesquisa toda aí disposta para todo mundo. Obrigada. De nada. Gelson, quer fazer alguma palavra para encerrar? Beleza. Viu, Miriam? Só para destacar, só rapidinho, que são projetos paralelos dentro desse aspecto do uso de novas formas de comunicar a ciência, de divulgar a ciência, que são pequenos detalhes, mas que são distinções importantes para a gente. Eu queria dizer, Dário, que há uma pergunta-chave que nós estamos colocando. Quer dizer, a universidade se isolou tanto, né? E a realidade acabou mostrando que era preciso derrubar o muro, abrir a porta, estar mais presente no cotidiano das pessoas. E esse formato de divulgação científica que nós temos é um formato ainda vertical, né? Tem um emissor que fala na esperança de ter um receptor que escute o que ele está falando, enfim. Essa ideia de divulgação científica, todos esses projetos somados, buscam, na verdade, tentar entender que esta nova relação de comunicação que estamos vivendo hoje, ela pede uma nova situação de envolvimento dos cientistas, dos pesquisadores com a população,
Então, é em busca disso que a amarração de todos os trabalhos aí caminha um pouco nessa direção. Ou seja, você não vai, mas a ideia não é que você sabe e o outro não sabe, por isso você informa e informa do seu jeito, e se ele não entender, ele que se vira para buscar respostas. É preciso encontrar um jeito diferente de fazer tudo isso, respeitando, evidentemente, todas as linguagens que são possíveis no processo científico. É isso.